Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ver um dos meus conceitos favoritos da programação, que completamente mudou o jeito que eu programo depois que eu comecei a aprender, ok? Nós vamos aprender o conceito de modularização e também o outro conceito de componentização, eles andam de mãos dadas. Veja só pessoal, olha o que a gente tem para aprender na próxima aula, a gente vai aprender muitas tags aqui. Visualmente parece que é uma coisa só, mas tem muita coisa rolando aqui. Veja só, o nosso site que a gente está fazendo, a gente fez vários headers, né, inclusive nas atividades de casa, vai ficar cada vez maior. Esse site vai ficar cada vez maior, a gente vai ter um blog completo, eventualmente com o chat funcionando e tudo mais, ok? Que é um tipo de produto que a clientela gosta bastante. Mesmo que não o site todo, mas alguns componentes dele sim. E o que acontece é que conforme o tempo for passando, o site vai ficar cada vez maior, a um ponto que ele vai estar muito grande, com muito código. Eu não digo visivelmente maior, assim, o site em si estar gigantesco, mas me refiro ao código. Em breve, nossos documentos e de CSS, HTML que tem no máximo as 50 linhas de código vão ter mais ou menos 500 linhas, certo? Em alguns momentos eles vão ter 5.000 linhas. E cara, quando você está fazendo 5.000 linhas, é garantido que você vai errar alguma coisa, não apenas alguma, mas muitas coisas. E o que acontece? Quando você começa a errar um monte de coisa, você fica perdidinho, cara. Você fica tipo, mano, eu não sei para onde ir, eu não sei o que está quebrando meu código, eu não sei por que esse botão não está ficando no local, eu não sei porque eu não estou conseguindo enviar esses dados para o servidor. Então, como a gente resolve esse tipo de problema? Bem, a melhor forma de resolver um problema de código grande demais é não tendo código grande demais em primeiro lugar. E como a gente resolve isso? Com a componentização. O que é componentização? É você quebrar o seu site, programa, sistema, qualquer coisa que seja, a parte visual dele, e até mesmo a parte lógica, tá? Mas a gente fala sobre essa parte lógica lá depois, quando a gente estiver mexendo no JavaScript. É você quebrar as partes do seu site na sua mente em partes menores. Como assim na minha mente? Por exemplo, nosso site tem o nosso header aqui, que é o nosso menu. E ele também tem aqui nosso main, que é essa parte branca, onde vai aparecer as coisas principais do site. E ele também tem esse post aqui, que a gente vai ver o post mais a fundo na próxima aula, que é também uma outra parte do site. Então, o nosso site ele é dividido em várias partes diferentes. Então, quando você for codar um site, você não precisa ter na sua ideia de que, tipo, eu tenho que saber o site por completo. Não, cara, começa fazendo uma parte. Claro, conforme você vai ficando mais experiente, você vai adquirir essa habilidade de ter uma noção geral do site, mas você primeiro precisa saber quebrar o site em partes menores na sua mente. Então, componentização começa com você olhando para o site e entendendo que ele tem partes menores. Então, por exemplo, o nosso cabeçalho aqui, ele não é uma coisa que simplesmente existe, tipo, não é uma tag que você digita uma tag só e aparece um cabeçalho inteiro. Não, a gente colocou head para poder fazer header para fazer o cabeçalho. Colocamos uma imagem para ficar de logo, um input para poder receber texto, colocamos uma nave para conter as âncoras, colocamos as âncoras aqui, depois colocamos uma div para conter o nosso dropdown. Depois de colocar a div para conter o dropdown, a gente escreveu os links do dropdown, que ali, agora que eu percebi que está branco, mas a gente tem várias partes menores. Mas mesmo que essas partes menores elas sejam bem pequenininhas, quando você junta todas elas, elas compõem o teu menu. E o teu menu, ele é uma coisa com uma baita na complexidade. Tipo, olha aqui o nosso código do menu. A gente está com o código que começa aqui na linha 12 e termina na linha 33. Isso é um total de 21 linhas de código HTML. E detalhe, tá? Algumas linhas têm bastante código, tem toda uma lógica por trás dela. Aqui a gente coloca uma classe, aqui a gente coloca o caminho do arquivo, aqui a gente coloca o que vai aparecer caso o computador não consiga encontrar o caminho do arquivo. E a gente vem aqui no código do nosso menu, a gente tem mais 116 linhas de código. Então, 116 mais 21 vai dar 137 linhas de código. E isso é só o menu, é só o cabeçalho. Então, o que a gente fez aqui? Como você já viu, né? Você já percebeu. Entra a parte de modularização. Primeiro a gente entendeu, através de componentização, que é apenas você observar, tá? Com componentização eu estou falando, observa o site e percebe os pedacinhos isolados que o site tem. Você viu a componentização? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco uma forma bem clara de você conseguir identificar coisas. Não se preocupe, eu vou ensinar vocês a perceberem isso. Então,
Através da componentização eu percebi, beleza, eu tenho uma parte ali no meu site que é o menu. Então o que que eu vou fazer? Eu vou criar, aí aqui vem modularização. Ao invés de ter todo o meu código, seja do menu, do main, da receita e tudo mais em um lugar só, eu vou ter um arquivo CSS exclusivo para o menu. Ele só tem aqui código de menu e nada mais. Não tem outra coisa. Aqui, todo esse código aqui, ele é pro menu. Por isso que a gente usa muita classe. Por quê? Porque, veja, o meu menu usa header, o meu menu usa âncora, o meu menu usa div, o meu menu usa parágrafos, ele usa um monte de coisa. Então, se eu fosse utilizar um comando direto para as tags, eu ia estar mudando no código do meu menu, ia estar mudando a tag do site todo, porque lembra que a gente falou nas outras aulas, que quando você no seu CSS coloca um comando para uma tag, então tipo header background color black, div background color green, você acaba fazendo com que todas as tags que existem, que venham a existir naquele site, que sejam daquele tipo, sejam afetadas por esse código. Então você coloca div background color black, você coloca header background color green, você está pintando todos os headers, está pintando todas as divs. Então a gente utiliza classes para a gente poder customizar elementos específicos. Classes, ela não é a mesma coisa que um nome, a gente diz que é um nome, mas é porque tem uma propriedade chamada name, que é uma outra coisa. Mas para todos os efeitos, a classe é um nome que você está dando para o elemento, certo? Então, quando a gente utiliza essa separação assim, a gente, tanto separando os arquivos, mas também utilizando nomes de classes apropriados, a gente evita de ter código que afeta outros códigos. Porque, por exemplo, eu só tenho uma classe, só tenho uma tag no meu site inteiro que tem a classe menu, e eu estou afetando só ela. Então eu posso fazer outros códigos com outras classes tranquilão, sem nenhum medo de afetar coisas que eu não quero afetar. Então, componentização é você reconhecer os pedaços do site e na sua própria mente você fazer essa separação, tipo, isso aqui é um menu, isso aqui é uma carta, isso aqui é o chat. E modularização é depois que você fez a componentização, depois que você entendeu os pedaços do site, você então separa os arquivos para você poder ter um código específico ali. Mas, professor, então o que é que eu faço para ter esse monte de arquivo no meu site? Eu vou lá no meu head e vou colocar um monte de links CSS? Não, você pode ver que eu estou só com index CSS aqui. Lembra que eu falei na primeira aula que a palavra index, ela geralmente não, a palavra index quer dizer índice, que é aquela primeira página que você encontra no livro dizendo onde está cada uma das outras páginas. E é por isso que o nosso index.css é isso. O que o nosso index.css faz? Até agora a gente utilizava ele para codar, né? A gente diretamente estava codando no index.css. Mas agora a gente não faz mais isso. Agora o index.css está servindo para receber apenas os dados daqueles outros arquivos através da tag import. Import, você coloca aqui @import, coloca o URL, abre aspas e digita o caminho do arquivo, você está dizendo pelo index.css, pega o código desse cara aqui e puxa para ti. Puxa para o meu documento. Então, meu index.html se conecta ao index.css e o index.css se conecta a vários outros arquivos. Parecido até, pessoal, com a internet. Lembra aquilo que a gente falou sobre a internet ser uma rede de redes? Então, meu HTML está conectado no CSS e o CSS está conectado em todo mundo. Dessa forma, a gente consegue ter um código bem minimalista aqui, porque o meu HTML não precisa se preocupar em conectar com todos os CSS, não. Ele se conecta com um só, e aí deixa esse cara aqui ser responsável por se conectar com os outros. Então, até aqui está tendo modularização. Então, meu index ele é um índice, e no meu índice eu coloco referência às outras páginas, entendeu? E aqui a gente tem global, menu, wrapper, recipe. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Em primeiro lugar, eu acho que eu já falei nos outros vídeos, como programador, é uma profissão bem fácil de você conseguir trabalhar de casa. É muito comum a gente trabalhar para gringas, trabalhar para estrangeiros. Então, por causa disso, a gente já vai se acostumar a utilizar nomenclatura em inglês para os nossos elementos. Não se preocupe, eu vou sempre dizer o que quer dizer e sempre vou dizer o nome da coisa. Para você já se acostumar com um código multinacional. Porque assim, se você for codar no Brasil, você aprende, você já vai saber o nome das classes em português, porque é bem intuitivo. Mas quando você for codar para gringa, você já também vai saber o inglês, entendeu? Não o inglês perfeito assim para falar, mas pelo menos o inglês de código, que no final é o que importa, cara. Aí você faz um cursinho básico de inglês para você melhorar seu inglês, inclusive a gente também vai fazer curso de inglês, certo? Como vocês já sabem, para você poder trabalhar na gringa, em vez de receber em real, receber em dólar. O que é melhor, receber R$ 2.000 ou $2.000? Cara, o dólar tá a R$ 6, então se você tem um trabalho e recebe R$ 2.000, é só R$ 2.000. Se você tem um trabalho que está recebendo em dólar, é US$ 12.000, meu patrão.
Então fica bem melhor, né? Mas, ok, e a ordem desses arquivos? Como é que eu sei qual arquivo vem primeiro e qual arquivo vem depois? Veja só. Do mesmo jeito como no HTML e CSS normal, perdão, do mesmo jeito como no CSS normal, você segue a ordem do seu HTML, aqui no na importação você faz algo muito parecido. Tipo, pegando as tags maiores primeiro e as tags menores depois. Então veja aqui, no nosso global, a gente está fazendo aquele reset total do nosso site, o reset completo. Se ele está fazendo reset total, ele está pegando todas as tags, inclusive a tag HTML, que é a maior tag do nosso site, é a tag que contém tudo. Então, ela tem a precedência e por isso ela vem aqui no index, como a primeira importação. Mas por que o nome é global? Bem, é explicativo, ele está afetando tudo, então é um efeito global. E aí, então, a gente vem para o nosso menu.css, por quê? Porque dentro do nosso body, o nosso menu é a primeira coisa que a gente tem aqui, o header. Depois, a gente tem aqui o main com a classe wrapper. Opa, que aqui não tem nenhum código por enquanto, mas está aqui só, por exemplo. Eu sei que eu tinha esquecido da classe ali, mas não esqueci não. E aí a gente tem o recipe, que é o nosso elemento, que é se referindo ao nosso elemento de receitas, que está dentro da nossa tag main, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Então, a ordem do teu index segue a ordem de tamanho das tags, segue a ordem assim cronológica de quem vem primeiro e quem vem depois, quando você está importando, obviamente. Mas para criar, cara, você começa criando pelo elemento que tu quiser. Tu quer começar pelo menu? Vai pelo menu. Divirta-se. Quer começar pelo wrapper? Vai pelo wrapper. Segue o site como você quiser, do jeito que você achar melhor. Tem gente que gosta de começar pelo footer, gosta de começar pelo header, outros gostam de começar pelo main. Eu, pessoalmente, sempre sigo esse de cima para baixo, é uma prática que eu acho muito legal, mas é uma de várias boas práticas. Ok, pessoal? Agora, vamos falar um pouco sobre as tags novas que nós vamos utilizar nas próximas aulas, certo? Porém, antes de falar sobre as tags novas, eu gostaria de fazer um adendo importante, que é o seguinte: a gente a partir de agora não vai estar codando sites do zero sem saber para onde está indo. Vocês vão ver que nas primeiras aulas eu simplesmente estava dizendo tag, ó, faz assim, faz assado, vamos seguindo, etc. Que era só para vocês esquentarem as mãos com o HTML, esquentarem os dedos. Mas a partir de agora, os projetos que a gente vai fazer, assim como vocês viram nas atividades de casa, eles já vão ser pré-definidos para a gente ter um objetivo claro. Por quê? Porque eu quero que vocês se esforcem o máximo possível antes de ver uma nova aula. Eu quero que vocês se esforcem para tentar codar aquele objetivo final daquela aula com o código que você já conhece. Então vamos dar um exemplo. A próxima aula a gente vai começar com com isso aqui bem feito. Então, eu vou explicar com bem mais detalhes, né, como fazer isso aqui, a ideia por trás disso tudo. E aí vocês, assim que a aula começar, ao invés de tentar ver ela para entender a parte de codificação completa, eu quero que vocês tentem fazer isso, tipo, pausa o vídeo, tira um print e tenta codar o site inteiro antes de ver a aula. E aí depois você vê a aula e então coda do jeito que eu passei lá, se você achar que vale a pena. Por que isso? Pessoal, tem uma coisa chamada Tutorial Hell, ou seria, em português, né, o inferno de tutoriais, que é o que acontece com programadores novos, que tipo, você só segue o professor, só segue o professor e só segue o professor. Cara, aí você não é um programador, você é um papagaio, porque você só está imitando o que a gente faz. Você tem que ser um programador capaz de codar por si só. Claro, você está acabando de começar, mas vocês já viram várias tags, vocês já viram div, já viram p, já viram nav, já viram header, já viram background color, já viram um monte de CSS, e agora com essa aula aqui estão vendo ainda mais coisa. Então eu encorajo vocês a tentarem codar sozinhos sempre que a aula começar. Começou uma aula, pelo menos essas que são em vídeo, tá? Essas de conceito, tenta codar antes de chegar à aula de segunda-feira. Claro, prioriza fazer as atividades de casa, mas chegou segunda-feira, ou, né, no caso para as outras turmas que têm aula de outros dias, antes de chegar à próxima aula, já terminou a atividade de casa, tenta codar o que a gente vai fazer na atividade, no vídeo aqui, do vídeo aqui de prévia, que isso é o que a gente vai fazer na próxima aula. Então tenta codar para você poder já aprender a pensar por si só. Porque com as tags que vocês já conhecem, o que vocês precisam fazer é aprender formas de utilizar o que você já tem para fazer aquilo. Não sei se vocês já jogaram Minecraft ou algum jogo de sobrevivência, mas os equipamentos que você pega lá no final do jogo são muito diferentes dos equipamentos do início do jogo. Mas aquilo que é essencial para o jogo, você geralmente já pega desde o início. Então, por exemplo, no final do jogo, você pega uma picareta de diamante ou de netherite, não lembro como é, no Minecraft. Mas aquela picareta de madeira que você começa não é inútil, já dá para fazer algumas coisas com elas. Então, do mesmo jeito,
Nunca vai chegar o dia, pessoal, em que eu vou ensinar para vocês a tag máxima, que com essa tag você será capaz de hackear até mesmo os maiores bancos do mundo. Isso jamais vai acontecer. Se você olhar o meu código e o seu, você vai ver que eu utilizo as mesmas tags que vocês usam. É só que eu tenho tanta experiência com aquelas tags, já testei tanta coisa e tentei tanta coisa, que eu me acostumei com alguns segredinhos, algumas interações que a gente descobre com o tempo. Segredos que eu já uso eles tão naturalmente que eu esqueço que nem todo mundo sabe. Então, pessoal, eu não, eu ainda que eu conheça mais comandos do que vocês, que eu tenho mais experiência, mas em breve eu vou ter passado para vocês todos os comandos, assim, em questão de lista, todos os comandos que eu conheço. E a diferença entre eu e vocês vai ser apenas quanto tempo eu tenho acostumado com esses comandos e o quanto eu decorei as interações deles. Do mesmo jeito é para vocês. Então treine desde agora, pois nenhuma tag que foi ensinada para vocês é inútil. Então tenta fazer esse site aqui com o melhor que tu puder, assim que tu assistir esse vídeo, porque a gente não vai mergulhar super fundo no passo a passo de fazer o site. Ok? Então, pessoal, vamos embora ver as novas tags, ok? Então, a primeira tag que a gente vai falar sobre aqui é a tag main. O que é que a tag main tem de especial? Cara, assim como a div, assim como o header e nave, ela é apenas um container, apenas uma tag feita para a gente organizar a estrutura do nosso site, tá? Lembre-se disso, ok? Do conceito de tags de layout. O que é layout? Layout é a organização de um site, é o posicionamento de quem fica em cima, quem fica embaixo, quem fica na direita, quem fica na esquerda, certo? Então, a tag main, assim como o header e qualquer outra, é apenas uma tag de organização. A diferença que ela tem não é visual, ou seja, a tag main por si só não vai mudar o visual do teu site, igual outras tags que a gente já viu e que vamos ver, mas ela serve para guardar o conteúdo principal do teu site. Como assim? Tu tem um site de vendas, então a parte principal do teu site são os produtos. Aí você colocaria os produtos dentro da tua tag main. Então, a gente faria vários cartõezinhos e etc. para colocar dentro da tag main. Ah, tu tem um site de vídeo, então o reprodutor de vídeo, né, ele seria o principal, ele ficaria dentro da tag main. Então, dentro da tag main você coloca os componentes que são relevantes ao conteúdo principal do teu site, ok? Aí agora vamos ver aqui, né, dentro da main, a gente vai encontrar a tag article. O que é a tag article? Geralmente a gente utiliza a tag article para fazer alguma coisa que ou seja completamente não relacionada ao conteúdo do teu site, então às vezes você até pode colocar um article fora da tag main, ou você usa a tag article para fazer vários conteúdos que são parte do teu conteúdo principal do site, mas que não tem relação um com o outro, tipo, esse conteúdo aqui de cima, ele não tem relação com esse aqui. Antes de eu falar o que quero dizer com relação, só lembrando, article, assim como main, assim como nave, header e div, não causa nenhum efeito visual diferente no site, ok? Ela também é só mais um container que tem um propósito específico. Mas o que eu estou falando com conteúdo que tem relação e que não tem relação? Vê só, aqui a gente está com o nosso receita de bolo de cenoura. Essa receita aqui, ó, ela começa aqui, né, pá, 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 chega aqui embaixo, aí ela acabou. Mesmo que tenha outra receita de outro bolo de cenoura e outro tipo de receita, que haja tipo 4 formas diferentes de fazer bolo de cenoura, ainda assim, cada uma dessas receitas ela é isolada, ela não tem relação com as outras receitas. Você ou faz essa aqui, ou faz essa outra. Então você não precisa dos ingredientes dessa aqui para fazer essa aqui. Cada receita é uma receita independente. A gente também vê article sendo utilizado, certo? Só para deixar claro, né? O article, ele é o container aqui que está contendo tudo isso, certo? Ele é tipo somente o elemento onde a receita está sendo desenvolvida. Ele está isolando aquela receita ali. A gente também pode ver aqui, ó, na loja Americanas, ó, esse monte de produtozinhos aqui. Cara, esse smartphone aqui não tem nenhuma relação com esse. Tipo, eles não dependem. Você não tem que comprar esse para depois comprar esse. Não, cada um é isolado. Então, essa cartinha aqui você também vai fazer ela com article. Ok, mas professor, quando é que eu uso um article ou uma div, por exemplo? Você vai utilizar article quando você está fazendo alguma coisa que possua conteúdo lógico. Como assim? Aqui é uma loja e eu estou utilizando essa carta aqui. Quando eu clico nela, ela me leva para alguma coisa da loja. Ela tem algum propósito. Ela não é só uma coisa que está jogada aqui. Então, eu vou utilizar um article por causa que isso possui conteúdo, é uma coisa que ela possui com conteúdo. Ué, cadê as cartazinhas? Subiu.
Com conteúdo, eu quero dizer que isso aqui é um produto, não é só uma foto aleatória no meu site que eu botei ali para ficar bonitinho. Não, isso aqui é um conteúdo, é um produto real que tem relação. Então você utiliza article para você conter os dados do produto, certo? Você pode fazer com div também? Pode, porque tipo, ninguém, a própria tag article, ela não foi inventada para você fazer a venda de produtos de smartphone americanas, não. Ela foi inventada no início quando a programação estava sendo muito utilizada para fins estudantis, tipo fóruns e coisas do tipo. Tanto que article quer dizer artigo, tá ligado? Tipo um artigo de texto, que nem aqueles pedacinhos de texto que você encontra no jornal. Hoje em dia a gente ainda utiliza ela para aquilo em sites do estilo blog, que é o que vocês vão ver na próxima aula, mas elas também são utilizadas para hoje em dia também são utilizados para fazer esses pedacinhos de conteúdo do site. Então, por exemplo, no caso do YouTube, né, cada cartãozinho lá de vídeo que você entra na página inicial poderia ser um article também. Aqui é um outro exemplo de article, no caso do Reddit, que você pode ver aqui uma postagem, né, como a gente tem lá no vídeo de componentização e modularização, que eu também entro aqui explicando, você pode ver que isso aqui também é feito com um article. Isso aqui ele é uma postagem e essa postagem não tem nada a ver com essa outra postagem aqui. Essas duas não são nem um pouco relacionadas umas com as outras. Mesmo que fosse no mesmo grupo, cada postagem é feita por um usuário individual. Então isso aqui poderia muito bem também ser um article, esse container aqui que está contendo esse pedacinho aqui do site, ok? E aqui por último, um fórum também, ó. Cada uma dessas linhas aqui pode ser um article também, porque ele está contendo uma coisa, pode até ter relação com o principal do site, mas cada uma das postagens não tem relação uma com a outra. Então, article você geralmente utiliza para fazer hoje em dia, né, pra fazer essas cartinhas e coisas do tipo. Então agora, né, que a gente já viu o article, vamos um pouco mais a fundo dentro dele. A gente vai dar uma olhada no nosso header. Por que que tem um header dentro do article? Veja só, o header que é cabeçalho, ele é cabeçalho de alguma coisa. No caso do nosso body, o nosso header está sendo o cabeçalho do nosso site, ele é o header principal. Esse aqui é o que a gente chama de header global. Ele é aquele que não pode ser repetido no seu site, ou seja, você não pode ter dois headers dentro do mesmo body imediatamente. Esse header aqui ele está dentro do body, então o computador vai entender que esse é o cabeçalho principal do meu site. Só que no momento que eu abrir o meu article ali, o computador já vai entender, né, como a gente viu na parte anterior agora do vídeo, que eu estou abrindo um containerzinho, uma caixinha para outros elementos, que ela é uma coisa isolada do restante do site, ele é um produtozinho ali próprio. Então a parte de cima do seu article, onde você coloca títulos e algumas informações bem básicas, podem ser chamadas de header, por causa que esse vai ser entendido como sendo o header do article e não o header do body. Então não vai ter confusão no computador, você pode utilizar um header novamente aqui tranquilamente. Então, dentro do nosso header, a gente vai encontrar um H1 e um P. O que é a tag H1? Primeiro, não é somente a tag H1 que a gente vai entender agora, mas do H1 até o H6. Quando o seu título tem um quando seu título não, quando seu elemento ele tem um título principal, né? Tipo, ó, receita de cenoura, receita de bolo de cenoura. Esse aqui é o título principal desse article. Tipo, tudo que está aqui dentro é relacionado à receita do bolo. Então, esse aqui é o nome desse article, o nome desse artigo, o nome dessa coisa aqui. Por isso que ele recebe um H1, que quer dizer cabeçalho principal. As tags H, que vai do H1 até o H6, são cada um cabeçalhos com um nível inferior um ao outro. Então, no H1, você teria o cabeçalho principal, o título daquela coisa. E no H2, você usaria um título referente a uma parte dessa receita. Então, por exemplo, aqui a gente tem o H1, receita de bolo de cenoura, e a gente tem um P aqui que é apenas uma descriçãozinha, certo? Aqui, um clássico da culinária brasileira com cobertura de chocolate. Mas aqui, quando você chega nos ingredientes, você vê que isso aqui também é um título. Ele é um título que diretamente se referencia a uma parte da receita do bolo de cenoura. Então, H1, receita do bolo de cenoura, H2, que é esse título inferior a esse aqui, mas está diretamente relacionado. Então, deixa eu abrir aqui. Já vamos falar sobre section e spam também, não se preocupe. Então, tá aqui, ó, ingredientes. E aí, se eu abrir aqui essas sections de ingredientes, vocês vão ver que a gente tem um H3. Por quê? Porque a receita do bolo de cenoura, que é o principal,
se divide em duas partes, a parte de ingredientes e a de modo de preparo. Esses seriam nossos dois H2. Porém, a parte de ingredientes se divide em duas outras partes, a massa e a cobertura de chocolate, que também são títulos. Então, massa é o título dessa parte, cobertura de chocolate é o título dessa parte aqui. Então, esse é um H3 por causa que ele é um assunto que se relaciona com esse aqui, e esse é um H3 porque é um assunto que se relaciona com esse aqui. Então, H1, que é o principal, H2, que é o título de outra parte, H3 por causa que essa parte é parte disso, H3 por causa que essa parte aqui também é parte disso aqui. Aqui outro H2, que é o modo de preparo, outro H3, outro H3. Aí, por fim, dicas finais. E dentro das dicas finais também tem as substituições. Iago, quando é que eu sei então que é um H2 ou H3, o que é parte do que, o que é parte do que? Isso é mais uma questão de experiência. Tipo, você está entendendo para que serve o H1, H2, H3, H4, H5, H6. Mas aí vai depender do conteúdo que você está fazendo. Então, tipo assim, eu vou fazer um site de receitas. Então, olha outro site de receitas, como a gente já falou, vê como já foram feitos os sites de receitas que o pessoal está acostumado, e aí analisa a distribuição. Tipo, então primeiro tem o nome principal da receita. Depois tem ingredientes. E aí você vai saber o que pertence ao quê. Vou ver um site de carro. Você olha lá o site de carro e você vai ver o que é o título principal. Tem lá o título do carro, sei lá, Hilux, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí vai estar lá, peças do motor. Aí você vai indo e você vai descobrindo conforme você vai fazendo o site. Cada site tem assuntos diferentes. Cada site tem textos diferentes e cada assunto tem um tamanho diferente. Então não tem uma regra do tipo todo site de receita usa um H2 aqui. Não, vai depender do tipo de site. Aí você vai julgar o que você sabe, você vai julgar baseado naquilo que você sabe. Então, saiba isso, que o H1 é para o principal, e aí o H2 é para um assunto relacionado ao H1, mas que está dentro do mesmo article e não é diretamente o título, aqui não é o título da receita de bolo, aqui é um subtítulo relacionado a como fazer o bolo. Então, agora vamos para o P e o span. O P já é um conhecido nosso, né, que é um parágrafo, mas por que tem um span aqui? Então, lembra que a gente tem a div, que é aquela tag de organização generalista que não tem uma definição clara? Tipo, se você vai vai fazer alguma caixa e você não sabe como definir, ou se existe alguma tag para definir, você pesquisa, se você não achar nada, então você joga uma div. Então, o span é a mesma coisa que a div, só que para texto. Enquanto a div ela existe para você estilizar a organização das caixas, você vai ter o span para estilizar a beleza dos textos. Iago, então quer dizer que eu tenho que sempre colocar um span dentro de um P para embelezar alguma coisa? Não necessariamente, você até poderia, se quiser, deixar aqui a estilização direto no P. Mas por que ela está aqui no span? Porque, e você está vendo que o span ele tem uma classe chamada texto itálico nesse caso aqui. Então, como normalmente no seu site você teria, né, vários posts, várias receitas e coisa do tipo, então, é provável que em vários momentos você vai ter um parágrafo e dentro desse parágrafo um pedaço dele seja em itálico ou outro não. Como a gente pode ver aqui, ó, nesse caso foi o itálico inteiro. Mas em algumas situações vai ser só a palavra chocolate, em outras só a palavra clássico. Então, já foi criado a classe lá no CSS, né, a estilização da texto itálico, e a gente está utilizando um span aqui nesse caso, para botar nesse texto, exclusivamente por causa que é uma classe que a gente já tinha em mãos, ao invés de modificar o receita descrição. Então, a classe receita descrição está sendo colocada aqui no P e ela está sendo utilizada para organizar um pouco o texto, para organizar a posição do texto, enquanto que o span está sendo utilizado para organizar a beleza do texto, né? Então, é mais isso. O motivo de ter um span dentro do texto é porque foi conveniente, porque como é um site muito grande, a gente provavelmente vai utilizar esse efeito itálico em vários locais. Não precisa ficar muito obcecado agora entre diferente entre P e itálico, entre P e span, por enquanto. Se você quiser já botar edições diretamente no seu parágrafo, pode colocar. Aí quando o site ficar maior, é que você vai entender com mais clareza assim, aqui vale a pena estilizar o P, aqui é melhor estilizar o spam. Só joguei o spam aqui mesmo para vocês conhecerem ele, não ficarem assustados quando encontrarem um spam selvagem por aí em algum site. Agora, vamos falar sobre o section. O que é o section? Então, o section é meio que a oposição do article. Enquanto no article você utiliza
Você cria um article para você fazer um conteúdo do teu site que não tem relação com outras partes do site. Tu utiliza o section para agrupar coisas que estão relacionadas umas às outras. Então, por exemplo, aqui o nosso container maior é o article. Mas a gente não tem aqui essa seção do site de ingredientes? Então a gente tem um section aqui que está dizendo, ó, todo o assunto aqui de dentro dessa section é relacionado um ao outro. Então, a gente tem aqui ingredientes, a seção está sendo feita para os ingredientes. E aqui a gente tem uma outra section dentro dela que está dizendo, ó, esse cara aqui está relacionado a esse cara de fora. E o que é que deixa isso claro? A maior section tem aqui como primeiro título dela um H2. E dentro dela tem uma outra section que tem um H3. Então o computador vai entender, ok, dentro desse article tem essa section. Então o conteúdo dessa section está relacionado ao article. Tem um H2 aqui, então essa seção aqui tem conteúdo relacionado ao H2. O computador não sabe se está escrito ingredientes ou qualquer coisa, ele só sabe que está relacionado. E aí, quando ele vê que tem outra section e que tem um H3, ele vai dizer, ah, ok, essa section aqui tem relação com o conteúdo principal do article, esse é o conteúdo principal dessa section, e essa section aqui tem um conteúdo secundário, por causa que aqui a gente tem o H2 e aqui tem o H3. Então você usa section dentro de section para separar o teu site, para separar os seus articles em partes menores, certo? Em partes que façam um certo nível de sentido. Esse tipo de estilização aqui de section é realmente muito comum em site de receita, em blogs de tutorial, que tem um passo a passo relacionado um ao outro, tá? Essa coisa é bem específica para blog. Não é sempre que você vai encontrar a section desse jeito assim, não. Por exemplo, onde você poderia encontrar isso seria em uma loja online, seria quando você entra nos detalhes do produto, e aí você vai entrar naquela lista de descrições do produto. Então vai estar lá, tipo, partes do produto. Aí você clica lá para abrir, aí seria uma section. Aí dentro da section estaria lá detalhes do motor, detalhes disso. Então as sections são isso. É quando você cria uma janelinha dentro de outra janelinha para organizar direitinho. E por que que a gente criou uma section aqui? É bem simples, ó. Visualmente a gente precisava disso aqui organizado, empilhado direitinho, com espaçamento entre eles. A gente utilizou a section como o quadrado que engloba isso aqui para usar a organização. Então só para deixar claro, tá? A gente está falando sobre essas tags, section, header, etc., por causa que elas são utilizadas para organizar a estrutura do teu site, tanto visualmente quanto sistemicamente. A gente está explicando aqui os motivos sistêmicos, mas que já fique implícito para vocês que cada uma dessas tags tem que ser utilizada para organizar visualmente, ok? Você não é obrigado a botar sections no teu site. Tu bota sections se forem necessários. Como aqui é uma receita e a gente tem seções, tem o título aqui, que não é uma seção, mas aqui chega essa parte que é a seção de ingredientes, que tem a seção de massa e a seção de cobertura de chocolate. Aí tem aqui a seção do modo de preparo, que tem a seção de preparo da massa e seção de preparo da cobertura. Tem aqui a seção de dicas finais, que tem a substituição. Na substituição tem a seção de dietas, tem a seção para você ter um pouco mais de atuação e tem a seção, atenção, de adoçante e tem a seção de curiosidades, que é uma subseção das coisas finais. Já não é uma coisa relacionada completamente por que que essas dicas finais não estão aqui no modo de preparo? Porque elas são dicas finais, são coisas para você ver no final, não é uma coisa que tem relação com o período de preparo na receita, entendeu? Então, a gente tem section dentro de section, elas usam para substituição. Qual é a regra da section? Se você for utilizar uma section, você precisa colocar um cabeçalho que seja relacionado ao cabeçalho anterior, certo? Então a gente viu aqui não tem uma section, porque esse aqui é o topo do nosso article, então é o header, mas tem um H1 aqui. No momento que eu botei essa section aqui, o site já soube que esse H2 estava relacionado ao H1, porque todos eles estão dentro do article, que por si só diz, ó, o conteúdo desse article não tem relação com o conteúdo dos outros articles, mas tudo que está dentro dele tem relação entre si. Entenderam, pessoal? E aí, por último, vamos ver as ULs e as OLs. UL quer dizer Unordered List, ou seja, lista sem desenhinhos de organização, sem números de organização. Quando é que você faz uma UL? Então, esse lance aqui da UL, você poderia, ao invés de criar uma UL e colocar LI, 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 você poderia simplesmente colocar uma div e colocar um monte de parágrafos, você teria o mesmo efeito visual, de um monte de coisa empilhadas. Você coloca o L quando literalmente você está fazendo uma lista de coisas que são relacionadas às outras, como o caso aqui de uma receita. Isso ajuda leitores de tela a saberem que cada linha aqui do texto está relacionado aos ingredientes, entendeu?
Então a gente colocou uma lista até porque a própria lista, o L, ela coloca essas bolinhas aqui pra gente. Então, o L é para você fazer uma lista empilhada, e quando você coloca um L com LIs dentro dela, ele faz esse monte de bolinha para deixar com esse visual de lista mesmo. Esse é o propósito principal da OL, é para você ter uma lista é, visualmente bonitinha, que claramente é uma lista porque tem esse espacinho da esquerda, e que para ficar bem claro mesmo para os leitores de tela que isso aqui é uma lista que tipo tudo aqui está relacionado um ao outro, mas tem níveis de relação. Então, por exemplo, esse aqui é uma section que está relacionada com o título. Isso aqui também é uma section que está relacionada com o título, que é a receita do bolo de cenoura. Isso aqui é uma section menor que está relacionada com os ingredientes. Section menor que está relacionada com os ingredientes. E aqui é uma section menor, certo? Que tem uma... Perdão, section não. É uma lista que está embaixo de um H3, certo? Então, essa lista aqui que está vindo embaixo do H3 está relacionada ao H3 e esses elementos aqui estão bem relacionados uns aos outros, por causa que eles são uma sequência de uma lista que você tem, entendeu? Mesma coisa aqui. Aí, né, a gente vai ver aqui nos ingredientes, na seção da receita do modo de preparo, a mesma estrutura, só que aqui com um OL ao invés de um UL. OL quer dizer lista ordenada. E a diferença é que nas listas UL, que são desordenadas, você encontra esse monte de bolinha aqui. E nas OL, que são listas ordenadas, você encontra números 1, 2, 3, 4. E aí você vê que aqui é uma lista, né, de passos para você seguir. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, esse é o resumo das sections, das OL e das UL. Você usa o L quando está fazendo uma lista que não precisa seguir um passo a passo, ou seja, todas as coisas aqui estão extremamente relacionadas um ao outro, é uma lista de produtos, mas não importa se você vai comprar primeiro as cenouras, ou os ovos, ou a xícara, porque aqui está só listando os conteúdos. Já aqui no modo de preparo, é uma lista com um passo a passo que deve ser seguido. Então, por isso que você usaria uma OL aqui, que seria lista ordenada. E ela também recebe os LIs dentro dela, né? Aqui, ó. OL, LI, que são apenas um monte de lista, de itens de lista. Só que olha só que louco. Você vai ver aqui, né, que na minha lista ordenada eu tenho cenouras, ovos e óleo em negrito. E acontece justamente aquilo que a gente falou, ó. Aqui no liquidificador, bata as, aí é o spam utilizado aqui para deixar o texto em negrito. Cenouras, aí ovos e por último óleo. Utilizando então, abre o spam, cria a classe texto em negrito, aí vai lá no CSS e digita, né, texto em negrito para colocar fonte, weight, etc, etc. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Aí bota cenouras, fecha o spam. Então tudo que está dentro do spam vai ter esse efeito dessa classe, certo? E aí, a gente, para finalizar, vamos aqui para a última parte da sessão que eu preparo. Opa, cadê? Aqui, receita, sessão. Onde a gente encontra as dicas, que a gente vê aqui um H3, por causa que é uma outra sessão, um H4, por causa que é a sessão dentro da sessão. Aí a gente vem aqui, por último, o H6, que é o último que existe, certo? Não tem nada além do H6. Então, pessoal, isso é uma breve visão de todas as tags que a gente tem aqui no site, para vocês estarem cientes delas. Ah, professor, eu queria que tivesse uma coleção onde eu pudesse ver todas as tags que a gente aprendeu até agora. Então, no final do mês, todo mês, a cada um mês de curso, a gente vai postar um vídeo fazendo uma recapitulação bem técnica, sem muitas explicações, onde a gente vai apenas explicar comando após comando o que a gente aprendeu de CSS, HTML e JavaScript. E aí, quando você tiver uma dúvida, ao invés de você vir nesse vídeo aqui e ver ele todo, você pode simplesmente ir naquele vídeo lá e verificar tudo tranquilamente, certo?